dois dos protagonistas principais desse cenário, Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin, participaram de atentados terroristas há mais de 35 anos, quando o mundo mal saía da Segunda Guerra Mundial. Enquanto Sadat tentava matar o líder do Partido Nacionalista Egípcio nas lutas para acabar com a influência inglesa no Egito, Begin, membro da organização terrorista Irgun, envolvia-se em vários atentados. Os mais conhecidos são a explosão do Hotel Rei Davi, em Jerusalém, na qual morreram 91 pessoas, e a matança de 250 árabes, a maioria civis, em Deir e Yassin, no ano de 1948. As duas ações de Begin já eram parte desse interminável conflito pela posse da Palestina, que produziu 5 guerras e um número incalculável de vítimas, sem falar no risco de conflitos mais amplos. Na verdade, é um conflito que começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a luta dos judeus para expulsar da Palestina as tropas inglesas que ali estavam desde a vitória contra os turcos em 1917. Nessa época, após a Segunda Guerra, viviam na Palestina 1.100.000 árabes, ao lado de 650.000 judeus. Em novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, vota pela divisão da Palestina em 2 estados, um árabe, outro judeu. Explodem os conflitos. Um mês depois, a Palestina está praticamente em guerra civil. Nos 6 meses de luta que se seguem, mais de 500 mil de árabes fogem para os países vizinhos. São os chamados refugiados palestinos. No dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion lê a proclamação da independência. Por virtude do direito nacional e histórico do povo judeu e da Resolução das Nações Unidas, por este meio proclamamos a criação do Estado judeu na Palestina, que se chamará Israel. Mal termina a leitura, soa o alarma de ataque aéreo. Um alarma falso, mas não tão falso assim, porque na madrugada seguinte, o exército egípcio irrompe pelo deserto de Negev e ataca Israel. A luta vai durar 6 meses, até a trégua conseguida pelo conde Bernadotte. As tréguas ali duravam pouco. Os mediadores também. Bernadotte foi assassinado pelos extremistas israelenses da organização Stern, e por 2 vezes as tropas voltaram a combater até o armistício de 1949. Serão 6 anos de paz, tensa, mas sem combates. A tensão cresce a partir de 1955, quando guerrilheiros árabes, os Fedaim, soldados suicidas, se infiltram em Israel para ações de sabotagem. Pouco depois, Gamal Abdel Nasser, o homem forte do Egito que sonha com um mundo árabe unido e forte, fecha o Estreito de Tirã à navegação de navios israelenses e faz um pacto com a União Soviética para receber armamentos. Ingleses e franceses esquecem suas velhas rivalidades naquela área e se unem para planejar uma ofensiva contra o Egito. Os Estados Unidos, que dependem menos do petróleo do Oriente Médio que os europeus, não aderem à conspiração, mas também recusam financiamento para a construção da grande usina de Assuan, no Egito. Irritado, Nasser nacionaliza o canal de Suez, por onde passa a maior parte do petróleo para a Europa na época. Em outubro de 56, ingleses e franceses propõem a Israel o ataque. E no dia 29 daquele mês, tropas israelenses invadem o Sinai. Na caminhada em direção a Suez, esmagam o exército egípcio. No dia seguinte, a Inglaterra lança um ultimato para que as tropas dos 2 países se retirem da zona do canal. O Egito recusa. 24 horas depois, aviões ingleses e franceses bombardeiam Suez e 5 dias mais tarde lançam paraquedistas sobre território egípcio. Nasser manda afundar navios para bloquear o canal, mas não tem como rejeitar o cessar-fogo exigido pela ONU no dia 6 de novembro. Uma força emergência das Nações Unidas, integrada inclusive por tropas brasileiras, cria uma zona desmilitarizada no Sinai, uma espécie de tampão entre os combatentes. Durante 11 anos, Nasser prepara a desforra
e em maio de 67 pede a retirada das tropas da ONU do Sinai, substituídas imediatamente por 80 mil egípcios equipados com aviões e tanques soviéticos. Mais 60 mil se plantam à margem do canal de Suez e Nasser bloqueia o Estreito de Tirã. Na Síria, mais 50 mil homens estão prontos para a guerra. Na Jordânia, outros tantos. Mas Israel é quem toma a iniciativa. Na madrugada de 5 de junho, os caças bombardeiros israelenses surgem do Mediterrâneo voando a baixa altitude para escapar aos radares e arrasam no chão a Força Aérea Egípcia. 300 aviões destruídos. À mesma hora, outras esquadrilhas atacam os aeroportos da Jordânia, da Síria e do Iraque. Mais 100 aparelhos inutilizados. No dia 7, quando as tropas de Israel avançam pelo Sinai, colocando em fuga 80 mil homens e 1.000 tanques egípcios, Israel já tem 235 mil soldados em ação. E depois da grande batalha de blindados no desfiladeiro de Mitla, as tropas israelenses cruzam o canal de Suez no dia 9. No front da Jordânia, Jerusalém está ocupada e as tropas de Israel já avistam as torres de Damasco, a capital da Síria, mas não chegam até lá. A ameaça de intervenção das grandes potências no conflito leva ao cessar-fogo. Os árabes perderam 430 aviões, 800 tanques, 15 mil homens e 73 mil quilômetros de território. Uma humilhação que não será esquecida durante 6 anos. Mais exatamente, até o Yom Kippur de 1973, o mais importante feriado religioso judaico. No dia 6 de outubro, as tropas egípcias, agora sob o comando de Anwar Sadat, lançam um novo ataque simultaneamente com a Síria. Em poucas horas, desta vez é a aviação israelense que está quase destroçada. A infantaria e os tanques egípcios, numa manobra hoje clássica, rompem a lendária linha Bar-Lev de Israel às margens de Suez e empurram as tropas israelenses de volta pelo Sinai. Estados Unidos e Europa repõem rapidamente as perdas israelenses que, sob o comando do general Ariel Sharon, contra-atacam e cercam as tropas egípcias. A União Soviética ameaça entrar no conflito. Os países árabes decretam o embargo do petróleo a todos os aliados de Israel, principalmente Estados Unidos, Holanda e Dinamarca. Os preços quadruplicam e desencadeiam outra crise, esta mundial. Henry Kissinger e o chanceler soviético Andrei Gromyko movimentam-se freneticamente para evitar que o conflito envolva outras nações, principalmente as grandes potências. E no dia 29 de outubro, com a chegada de tropas da ONU, entra em vigor o cessar-fogo. Não fora ainda dessa vez que o Egito derrotaria Israel. Mas recuperou o orgulho nacional. Tanto assim que era uma comemoração da ofensiva do dia 6 de outubro que Anwar Sadat assistia na hora do atentado que lhe tirou a vida.